Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e ali permaneceu. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é grande a alegria de estarmos juntos mais uma vez. Quando eu estou preparando a pregação, eu sempre peço ao Senhor que eu seja o primeiro a receber a sua palavra e que Ele possa me usar e usar a cada um de vocês, para que, ao compartilharmos a pregação, ela possa chegar na vida de quem está precisando ouvir. E eu creio que o Senhor tem feito isso. Eu creio que o Espírito Santo tem nos conduzido. E eu peço hoje que o Senhor possa continuar nos usando a mim, usando a você, para não somente recebermos a palavra, mas para sermos também instrumentos nas mãos do Senhor para evangelizar. Nós temos acompanhado esses dias, estamos nos aproximando da Semana Santa e acompanhamos como os fariseus, como muitos judeus incomodados com Jesus, incomodados com a sua verdade, queriam achar uma maneira de apedrejá-lo, de prendê-lo. E eles faziam muitas investidas contra Jesus. Mas a palavra hoje ela tem alguns ensinamentos muito importantes. E eu creio que muitos estão precisando ouvir essa palavra, esses ensinamentos do Senhor. Primeiro, quando aqueles homens querem apedrejar Jesus, Jesus vai perguntar para eles: vocês vão me apedrejar por qual das obras que eu realizei? E aqueles homens e mulheres, aquele povo viu, presenciou grandes obras, milagres extraordinários do Senhor. Mas aquele povo tinha em Jesus não o Messias, tinham ele como um grande profeta, mas de maneira alguma
acreditavam que ele era o Messias, que ele era aquele que viria, aquele que os profetas falaram, porque realmente a maneira que Jesus se apresentou no mundo, nascendo de uma virgem, nascendo num lugar tão simples, nascendo numa manjedoura, muitos não acreditaram, porque como nós já meditamos anteriormente, eles esperavam um grande libertador, esperavam de repente um guerreiro, alguém que com poder comandasse um exército para libertar o povo das garras dos seus inimigos, porque muitos que vieram antes de Jesus vieram assim, mas os que vieram assim, eles cumpriram a sua missão, mas o povo não entendeu o propósito de Deus. Então vem Jesus, o Filho de Deus, nasce sem uma grande anunciação da parte dos homens, nasce de uma maneira simples, através de uma virgem, o seu pai adotivo São José também, um homem simples, vive a sua infância sem ser notado por quase ninguém, mas no momento certo, quando está no tempo de Deus, ele começa a sua missão. E Jesus estava ali para que cada pessoa pudesse abrir os olhos e enxergar a verdade, enxergar o enviado de Deus, enxergar que o Senhor Deus estava enviando à terra o libertador, o Messias, o prometido. E se aquelas pessoas examinassem bem as Escrituras e as profecias, eles iriam encontrar as características das profecias de Isaías, de vários profetas, em Jesus. Mas o coração daquelas pessoas estava endurecido. E eles então procuravam uma maneira de tirar a vida de Jesus. E é justamente nesse querer tirar a vida de Jesus é que nós podemos aprender muito com o Senhor. E entender primeiro que nada na nossa vida, nada acontece antes da hora. Nada acontece sem a determinação, sem a autorização de Deus. Eu queria convidar você hoje, meu irmão, minha irmã, para tomar posse dessa verdade. Várias e várias vezes, eles quiseram apedrejar, eles quiseram prender Jesus, mas ainda não era a hora. E eu digo isso com muita alegria no coração, com muita verdade, a verdade da palavra. Ninguém prendeu Jesus, foi Jesus que se entregou, foi Jesus que se ofereceu. Porque enquanto não chegou o tempo determinado pelo Pai, eles não conseguiram colocar as mãos em Jesus, porque era Jesus que se entregaria, era Jesus que veio para se oferecer a nós. E isso tem para nós também uma mensagem muito forte. Nós devemos confiar, nós devemos acreditar que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Deus tem o controle e a autoridade sobre a nossa vida, e que tudo que acontecer, vai acontecer no tempo determinado por Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, eu e você pertencemos a Deus. Então o que tiver que acontecer na minha vida, o que tiver que acontecer na sua vida, vai ser de acordo com a vontade do Senhor, e não pelas mãos dos homens. Isso nós precisamos acreditar, nós precisamos ter essa confiança. Senhor, a minha vida está em suas mãos, eu entreguei a minha vida para o Senhor, e eu tenho certeza que tudo que acontecer, Senhor, vai ser de acordo com a sua vontade, vai ser no tempo do Senhor. As alegrias, as vitórias e também as provações e as perseguições que vão ser
para nos santificar e vão ser para a nossa salvação. Um outro ponto muito importante. Jesus foi muito perseguido, irmãos e irmãs. Jesus, ele sofreu muito na mão daqueles que queriam tirar a sua vida. Mas algo maravilhoso também o Senhor nos ensina. É nas perseguições que se manifesta o poder de Deus. É nas horas difíceis que o nosso Deus se manifesta e o seu amor é revelado através da graça do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E nós precisamos confiar, acreditar. Nós vamos ser perseguidos. Nós somos perseguidos. Aqueles que querem ser de Deus são perseguidos. Aqueles que querem ser de Deus vão passar tribulações. Mas o mais importante é nós entendermos que nós vamos passar as nossas lutas, que nós vamos passar as nossas provas, mas que o Senhor vai estar conosco. É só nós olharmos para Jesus e para tudo que ele passou sendo Deus e olhar que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós precisamos agir assim, encarar as perseguições, encarar os problemas de cabeça erguida como filhos de Deus, sabendo o meu Senhor está comigo. Terceiro ponto, muito importante. E isso eu gostaria que você pudesse guardar muito no seu coração. Jesus, quando ele estava sendo perseguido, Jesus, quando tinha aqueles dias de combates muito fortes, Jesus, ele se retirava. Ele se retirava para descansar no Senhor. Ele se retirava para estar a sós com o Pai, para renovar as suas forças. E se Jesus agia assim, por que nós não precisamos agir assim então? Chegam os momentos da nossa vida que nós precisamos ter essa coragem de ir descansar no Senhor, de renovar as nossas forças no Senhor. E como diz a palavra, os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. E os que confiam no Senhor renovam as suas forças como as águias. Nós precisamos, irmãos e irmãs, aprender com Jesus, viver, enfrentar os problemas, enfrentar o mundo, enfrentar o inimigo de cabeça erguida, mas ter aqueles momentos que nós vamos estar aos pés do Senhor. Eu falo para vocês como testemunho, ir ao encontro do Senhor, descansar no Senhor, é um privilégio para nós cristãos. Repousar nele, restaurar as nossas forças nele, recarregar as nossas energias nele, porque enquanto nós estamos descansando no Senhor, ele está nos restaurando, ele está nos renovando, ele está nos reanimando, nos encorajando a não desistir. E é isso que Jesus fazia, e quantas vezes os evangelhos vão nos mostrar. Jesus se retirava para estar a sós com o Pai. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não fez essa experiência, eu quero te convidar a fazer. Quando você se sentir assim fraco, quando você se sentir sem forças, quando você sentir assim parecendo que tudo vai desabar, em nome de Jesus, não desespera. Vai ao encontro do Senhor. Vai numa igreja, vai numa capela. Se você não puder, procura um lugar mais tranquilo na sua casa. Dobra o seu joelho diante do Senhor e tenha coragem de dizer para Ele: ô papai, eu vim aqui porque estou precisando do Senhor, eu não estou aguentando. Quero descansar no Senhor, chorar nos seus braços, deixar Ele nos pegar no colo, deixar Ele cuidar das nossas feridas. E era essa a experiência que Jesus vivia quando Ele se retirava para estar com o Pai. E Jesus sempre voltava renovado, restaurado. Então faça isso. Se lança nos braços do Senhor. Fala para Ele o que você está sentindo. Fala para Ele como está o seu coração. Peça que Ele cuide de você. Deixa Ele cuidar de você. E eu posso te garantir
Após essa experiência, você vai sair restaurado, restaurada, renovados na presença do Senhor. Não há ninguém que vá ao encontro do Senhor e que volte do mesmo jeito. Tenha coragem. Tome hoje essa atitude. Experimente investir um tempo só você e Deus. Experimente estar aos seus pés. Experimente deixar Ele cuidar de você e você vai sentir o seu amor. Você vai sentir o seu cuidado. Sua vida vai ser renovada e você vai estar pronto de novo para as batalhas, para os desafios da vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração e hoje eu quero rezar com vocês o salmo da liturgia de hoje, o Salmo 17. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ao Senhor eu invoquei, na minha angústia, Ele escutou a minha voz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. E hoje, Senhor, eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã, que está se sentindo assim, angustiado, aflito, sentindo o fardo pesado. Senhor, eu entrego a vida de cada um. E que hoje o Senhor possa agir poderosamente, restaurando as forças de cada um. Porque nós chamamos, Senhor, e nós cremos, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso Salvador. A nossa força vem de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor que não nos deixa cair, é o Senhor que nos sustenta. O Senhor é o nosso refúgio. Como é maravilhoso poder meditar isso, Senhor. E que nós possamos fazer do Senhor realmente como Jesus fazia. O nosso refúgio, o nosso esconderijo. Que possamos, Senhor, sempre que estivermos assim nos sentindo aflitos, possamos nos refugiar no Senhor e sentir que o Senhor está nos restaurando. O Senhor é o nosso Deus, o rochedo que nos abriga, a nossa força e a nossa poderosa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. É o Senhor que nos protege todos os dias das setas do inimigo. E em Ti nós esperamos, Senhor. Invocaremos sempre o Seu nome e daremos ao Senhor a honra e a glória que o Senhor merece. Nós Te louvamos, Senhor, porque nas horas de angústia é ao Senhor que nós recorremos. É ao Senhor que nós elevamos o nosso clamor. E Te agradecemos porque o Senhor escuta, porque o Senhor ouve a nossa voz. Guarda o Seu povo, Senhor. Protege o Seu povo e fortalece a cada dia para chegarmos ao fim da jornada. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.